Estamos no propósito, a essência da oração. Sem oração é impossível agradar a Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 7. Que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, abre-se-vos-á. Se você orar, entrar no seu quarto, em secreto. Sabe o que é secreto? Quietinho, você e Deus. Pedir a Ele: Senhor, senta aqui perto de mim. Senta aqui na beirinha da minha cama. Vamos conversar. Ele tem um prazer de abrir os seus ouvidos e ouvir o teu clamor. E com certeza, quando você ora, Deus responde. Às vezes não achamos que Ele responde na hora que a gente quer responder, que é a resposta. Achamos que a resposta dele, às vezes, não é o que a gente quer que seja. Mas a palavra de Deus diz que Ele não faz nada que não seja melhor para cada um de nós. Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso nós estamos aqui nesse propósito de oração. Nós estamos terminando o ano de 2025 com oração, de verdade. Nós entramos num propósito de oração para que o Senhor possa ser exaltado. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Passamos um ano de 2025 meio pesado, meio cansativo, meio choroso, mas valeu a pena as orações. Que a gente está terminando o ano já com alegria, com o coração abençoador, com o coração grato a Deus, porque Ele já tem respondido às nossas orações, porque Ele é Deus. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar. Antes mesmo de que você pense, Ele sabe o que você quer, mas Ele quer que você fale. Eu sempre costumo dizer que quando a gente tem um bebezinho em casa, a gente sabe que ele tem que tomar mamadeira, sabe que ele tem que mamar, mas se ele não chorar, você deixa ele quietinho, não deixa? Para ele não te atrapalhar, às vezes, de fazer alguma coisa. E Deus é a mesma coisa, Ele quer que você fale, que você incomode a Ele, para Ele poder te abençoar. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença e da Tua palavra, Senhor Deus, que diz que tudo aquilo que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Tu concede a cada um de nós. Toma, Senhor Deus, a direção deste culto, Senhor. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas. Toma os louvores que vão ser entoados neste lugar. Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, aos seus atos através dos louvores, Senhor, para podermos buscar a Tua excelência, o Teu agir, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada ministério desta casa. Abençoa, Senhor Deus, os ministros, Pai amado, os pastores, Senhor Deus, abençoa os intercessores, os diáconos, Senhor Deus, os porteiros, as tias da escola bíblica dominical, as tias, Senhor Deus, da escola mirim, Senhor Deus, cada músico, cada levita desta casa, Senhor Deus, abençoa grandemente o nosso tesoureiro, abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor, abençoa, Senhor Deus, o ministério de som, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Você veio adorar e buscar a presença do Senhor nesta noite? Você já está recebendo da parte do Senhor? Amém? Com certeza o Senhor tem algo para derramar sobre as nossas vidas nesta noite, porque Ele sempre tem algo especial para nós. Ele é um Deus que está sempre falando conosco, que está sempre cuidando de nós, que conhece cada uma das nossas necessidades. É um Deus que se preocupa, amém? E eu quero convidar você agora, nesse momento, a ofertar e dizimar a casa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero ler com você um versículo que a gente já conhece, que está em Provérbios, capítulo 3, o verso 9 e o 8, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
Amém? A gente vê aqui Deus fazendo uma promessa para aquele que é fiel, para aquele que o honra, para aquele que tem esse comprometimento no coração, para aquele que coloca ele em primeiro lugar. Quando ele fala que honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Deus, ele pede de nós prioridade em algumas áreas, e essa é uma delas. Então, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes dessa casa, e eu creio, irmãos, que Deus não tem nos desamparado, amém? Deus não tem nos deixado faltar. Se você olhar para trás agora, nós estamos no mês de dezembro, né? A gente conta assim, a gente conta tempo, né? Para Deus não tem isso, mas a gente conta tempo. Mas se você olhar, você vai ver o quanto que Deus supriu a sua vida durante todo esse ano. O quanto Ele te socorreu, quantas vezes Ele te socorreu durante este ano, porque Ele promete derramar bênçãos sobre a nossa vida, transbordar. E muitas vezes, amados, isso não está relacionado à quantia, a dinheiro, está relacionado também ao transbordar da paz dentro da sua casa, amém? Está relacionado ao transbordar da saúde dentro da sua casa, da provisão, da alegria dentro da sua casa. Ele está falando de transbordar os seus celeiros, lá onde você vive, onde você está. Então, essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, nós entendemos que dizimar é manter essa casa, é uma ordem divina. Nós entendemos que ofertar a casa do Senhor é um ato de gratidão que Deus colocou no nosso coração. Então, já está findando aí um ano. Olhe para trás e seja grato ao Senhor. O quanto Ele já derramou na sua vida, na nossa vida. O quanto Ele tem te abençoado, nos abençoado. E Ele não vai deixar de fazer, Ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar provendo naquilo que a gente precisa, né? Se a gente for olhar lá em Mateus capítulo 5, o Senhor falou que Ele supriria as nossas necessidades. Ali tem umas necessidades básicas, né? Que o Senhor não nos deixaria faltar as vestes, não nos deixaria faltar o mantimento, não nos deixaria faltar, né, o teto. Deus não nos deixaria faltar, mas Ele dá uma ordem: mas me buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e estas coisas, né, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, vamos manter a nossa fidelidade, porque o nosso Deus, Ele é fiel para conosco, amém? Você pode se colocar de pé, pegar a sua oferta, o seu envelope. Pastor, eu não trouxe, eu não tenho. Coloque a sua mão no seu coração, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração, o nosso desejo. Muitas vezes nós estamos com algum problema financeiro, porque é bom falar que isso acontece, amados, acontece com todo mundo, mas existe uma palavra que diz: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque você pode estar com problema, mas o socorro vai chegar na sua casa, amém? Você pode ter até problema, mas a bênção do Senhor vai te acudir nesse momento. Então, não se queixe, não murmure: ah, Senhor, mas eu fui dizimista na tua casa. Ah, Senhor, mas eu ofertei, eu dei o dízimo, agora estou passando por isso. Às vezes acontece, mas é o momento da gente manter a nossa fé em ação e crer: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, que eu, independente dessa situação que eu possa estar passando nesse momento, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor vai prover. Muitas vezes até você encontra dizimistas desempregados, né? E a gente até pensa em questionar, mas não faça isso, porque Deus, Ele está vendo, e Ele é aquele que honra.
Servos do Senhor muitas vezes ficam desempregados, mas não passam por necessidade, amém? Porque o Senhor chega na hora certa, o Senhor entra com a provisão, e a porta se abre, e a bênção chega, e a vitória chega, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, te honrar, como diz na tua palavra, honrar com o nosso melhor, Senhor, com os nossos bens, com as nossas primícias, com tudo aquilo que nós temos, Pai. Que possamos ter um coração voltado para isto, para a tua palavra, para honrar o Senhor. Porque tudo, Pai, que nós temos, Pai, foi dado pelo Senhor. Tudo que temos vem de Ti, Pai, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, cuidando de nós, o que seria de nós, Pai? Se não fosse o Senhor nos dando fôlego de vida, força nos braços para trabalhar, força nas pernas, saúde para caminhar, Senhor, como seria, Pai? Então, tudo, Pai, é para o Senhor, vem do Senhor e volta para o Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Nós te agradecemos por tudo, pela nossa casa. Tudo que tem lá na nossa casa, Pai, foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem abençoou, deu trabalho, abriu portas, proveu na vida do teu filho, da tua filha. Então, Pai, nesta noite nós te honramos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e somos gratos a Ti. Recebe o nosso melhor, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa aquele, Pai, aquela vitória que ele está aguardando, Pai, uma causa na justiça, Senhor, um dinheiro que está preso, Senhor, um dinheiro justo, que é do teu filho, que é da tua filha, Senhor, e essa pessoa, Senhor Deus, está prendendo, está retendo, Pai, aquilo que é do teu servo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, mexe nesse documento, Pai, vai desfazendo tudo que não provém de Ti, vai dando a vitória, Pai, nessa causa, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, Senhor. Meu Pai, se porventura alguém aqui precisa de uma porta de emprego, Senhor, abre a porta, Senhor Deus, para os teus filhos. Pai querido, direciona, conduz, Pai, para o lugar certo, Pai, na hora certa, no momento certo, para que o teu filho receba essa bênção, essa vitória, Pai, e venha exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, te agradecemos também, Pai, pela vitória, Pai, que o Senhor tem nos dado na nossa saúde, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Pai, tem abençoado o nosso corpo, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, declaramos nesta noite que somos dependentes de Ti, Pai. Nos abençoa, Pai. Abençoa cada membro desta igreja, cada dizimista, cada ofertante, Pai. Senhor, vai trabalhando nos corações. Se existe corações endurecidos, Senhor Deus, na tua casa, ainda a respeito do dízimo, da oferta, que o Senhor vá, Senhor Deus, trabalhando nos corações, Pai. Vai, Senhor Deus, tirando, Pai, tudo isso, Pai, toda essa dúvida, toda essa incerteza, Pai, em nome de Jesus, vai jogando por terra as barreiras para que a tua igreja, Pai, seja próspera e abençoada. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor ministrada pela vida da pastora Rosemary. Que Deus possa conduzi-la para nos abençoar nesta noite. Pastora. A paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Glória a Deus, né? Estamos felizes nessa noite, o Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. Esses louvores tão lindos, né? Tocando os nossos corações. Como é bom a gente louvar ao Senhor, como é bom nós estarmos na casa do Senhor.
Essas coisas assim são momentos maravilhosos que a gente não tem nem como expressar, né? Porque quantas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor e muitas vezes não podem estar porque ou estão doentes fisicamente ou estão doentes mentalmente, espiritualmente, mas o Senhor te trouxe nessa noite, nesse lugar, amém, queridos? Trouxe você aqui para adorar o nome dEle, trouxe você aqui para ouvir a palavra dEle e abrir o seu coração para que Ele toque na sua alma, porque o Espírito Santo, Ele está presente nesse lugar. E é necessário que você abra o seu coração para receber a presença dEle. Ele quer nos inundar, Ele está nos inundando nessa noite. Esses louvores foram tremendos, queridos. Assim, o Senhor está falando. Não perca a oportunidade de receber do Senhor nessa noite, se você ainda não recebeu. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que é a essência da oração. E como já foi falado aqui, né, a oração é aquilo que nos mantém de pé, queridos. É o que nos mantém de pé. Se você não ora, se você não tem relacionamento com Deus, você não se mantém de pé. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer renovar com você essa comunhão de oração. O Senhor, Ele quer te fortalecer através da palavra dEle. E eu espero que você receba do Senhor o mesmo que eu recebi. O Senhor falou comigo de uma forma tremenda. E eu peço que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Então nós vamos começar com um texto apenas, que é 1 Tessalonicenses 5:17. E ao longo dessa palavra, dessa ministração, eu vou precisar muito da ajuda do pessoal da mídia, porque nós vamos ver muitos textos. Porque o Senhor, Ele fala muito na sua palavra sobre oração. Eu fiquei assim, né? Eu fiz um levantamento, eu pedi, faz um levantamento para mim do Novo Testamento, de todos os versículos de oração. Irmãos, não cabia no meu arquivo. E eu falei, Deus, Tu és tremendo, né? Tu és tremendo, porque a palavra de Deus fala para nós incessantemente sobre nós termos comunhão com Deus e nós orarmos a Ele. E 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer: orai sem cessar. Aí eu quero te pedir para repetir juntamente comigo. Orai sem cessar. Amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Orai sem cessar. Esse é o ensinamento, você pode se sentar, é o ensinamento da palavra do Senhor para nós. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a Bíblia, ela nos ensina a orar em todo tempo. Se é sem cessar, em todo tempo nós devemos estar orando. Orar por tudo que vamos fazer, né? Orar por todas as pessoas, orar por todas as causas, né? Por tudo aquilo que nos preocupa. E essa oração, né, a palavra do Senhor, ela diz que nós somos convidados a orar em todo o tempo no Espírito. Isso aí está escrito lá em Efésios 6:18. É orar com perseverança, é orar continuamente, é orar no Espírito. E aí a gente às vezes pensa, né? Às vezes a gente está em alguns lugares que a gente fala assim, não dá para eu orar aqui, porque eu estou no passeio, né? Irmãos, é por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar em todo o tempo no Espírito. Onde você estiver, você tem que estar em espírito de oração. Amém, igreja? Onde nós estivermos, temos que estar no espírito de oração. Porque a oração, ela toca o mundo físico, é o espiritual tocando o mundo físico. Então, onde você estiver, coisas no mundo físico podem acontecer. E ali você tem que estar ligada no Espírito do Senhor. Porque às vezes pessoas vêm contra nós assim, numa fúria, né? Às vezes uma coisa tão desnecessária. E às vezes aquela pessoa te afronta, te confronta. Mas aí você tem que estar onde? No Espírito. Orando no Espírito, repreendendo aquilo ali que está vindo para cima da sua vida. E eu creio, irmãos, que quando você está assim, orando no Espírito, o Espírito Santo ele está sintonizado com você, em conexão com você. Porque a palavra de Deus disse que Ele estaria conosco, né, todos os dias da nossa vida. Amém, queridos?
Não é só segunda nem terça, só quando você está na igreja, né? Porque aqui a gente vem, né? Eu me lembro dessa frase do meu antigo pastor, ele falava, quando nós estamos no culto, é o ápice da nossa adoração. Porque é muito bom nós estarmos em unidade, em família e congregando, né? Adorando. Mas nós devemos estar em espírito com o Senhor em todo o tempo, onde quer que a gente esteja. Ainda que a gente esteja passeando, né? Aí um rápido flash do nosso passeio maravilhoso que o Senhor nos deu no sábado, né? Eu ainda estou em êxtase com aquele passeio, eu confesso, foi muito bom, né? Foi maravilhoso. E no melhor dos momentos, quando nós estávamos no trenzinho, as irmãs viram o que aconteceu. Uma menina jogou a moto embaixo do trenzinho. Irmãos, eu estava em espírito, né, o tempo inteiro, até porque quando a gente está numa responsabilidade na frente de um negócio desse, né, é muita responsabilidade. Eu confesso que eu não consigo muito relaxar. Então, bateu perto de onde eu estava, né, que eu estava lá na frente, a Simone também estava lá na frente, bateu lá perto. Irmãos, quando eu ouvi aquela batida, eu pensei, Jesus matou a menina. Eu só pensei assim, e eu falei, Deus, não é possível que isso aconteceu, Deus. Aí foi uma coisa assim, eu falei, repreende, Senhor. Na mesma hora, a gente tem que estar ligado. E para a honra e glória do Senhor, não foi nada grave, né? A menina se levantou, foi só um susto. Mas coisas assim acontecem no nosso dia a dia, onde nós estamos. Então, nós precisamos estar com o nosso espírito em todo tempo orando ao Senhor. E a oração, ela é um diálogo com Deus, né? Ela implica numa interação sua com o Senhor. É você e Deus, é uma conversa. Você tem que ter laços com o Senhor, assim, estreitos, né? Já foi falado aqui no início, na ministração do louvor. Deus é aquele com quem você vai falar de tudo aquilo que tem te afligido, né? Você tem que ter essa intimidade com Deus. Então, essa é a oração. Então, oração, ela não é um roteiro pronto, né? Porque a gente, às vezes, algumas outras partes do cristianismo tem algumas orações prontas, né? Você vai lá e recita aquela oração, e recita de manhã, e recita de tarde e tal. Aí você, às vezes, vai participar de um momento de comunidade naquela igreja, e ali vai se recitando coisas, né? Então, não é essa oração que o Senhor quer, porque a palavra dele nos diz que ele não se agrada de vãs repetições. Né? Às vezes a gente pensa que não posso ficar orando pela mesma causa. Não é isso não, irmãos. Deus não quer que você fique ali engessado numa coisa que você decorou e aquilo que é a sua oração. Né? Então Deus não se agrada de vãs repetições. Então é uma coisa nova entre você e Deus a cada dia. A oração tem que ter propósito. Né? Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, está acontecendo isso comigo. Não que Ele não saiba, não é? Porque a palavra de Deus diz que ainda que não haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe. Amém, queridos? Esse aí é o Deus que você serve, sabe? Ainda que você não falou com ninguém, Deus sabe o que está acontecendo no seu coração. Mas a Bíblia nos ensina, nesses milhares de versículos que eu falei, que eu pesquisei, nos ensina a conversar com Deus, nos ensina a orar ao Senhor. Então, a oração, ela nos mantém de pé, porque ela é a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Porque se você não tiver relacionamento, você já viu algum casal, por exemplo, algum casamento vai ter como ter sucesso se não existe conversa entre marido e mulher? Não vai acontecer, irmãos. Às vezes tem situações que casais são assim, não conversam. Esse relacionamento não vai à frente, porque não tem intimidade. Você tem que conversar, tá certo? Conversar com seu marido, conversar com seu filho, né? Conversar com seus familiares. Vocês têm que trazer o problema para a mesa. Amém? Trazer para a mesa e vamos resolver. O que está acontecendo aqui? Né? Então, Deus, ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, tremendo, né? Deus, ele é tremendo. A Trindade é tremenda. Três pessoas numa só. Né? Então, ali, Deus, ele está ali como seu amigo, o Espírito Santo como seu amigo, o Filho como seu intercessor. Então, a gente tem que conversar com eles como se estivesse conversando com uma pessoa que a gente ama, né? Com esse marido que eu falei, com esse filho, com essa filha. Então, colocar para Deus, Senhor, é isso, é aquilo, abrir para o Senhor o nosso interior.
Porque muitas pessoas, às vezes, elas não abrem o seu interior. Elas se acham muito santas, né? Muitas pessoas se acham muito santas, porque estão presas a alguns costumes e tal. Mas, irmãos, o Senhor nos convida nessa noite a abrir o nosso coração para Ele, com as nossas fraquezas, com as nossas feiuras, sabe? Porque não tem ninguém perfeito aqui, não. Amém, pastor Júlio? Não tem ninguém perfeito. O dia a gente caminha, né, em direção à busca dessa perfeição cristã. Amém, pastora Suzy? A perfeição cristã é algo que a nossa igreja prega, né? E nós devemos buscar isso todos os dias. Mas plenamente só acontecerá um dia quando nós estivermos na glória com o Senhor. Ali nós seremos perfeitos. Mas aqui nós estamos nessa busca incessante. Então o Senhor te convida nessa noite a abrir o coração para Ele, né? E a falar dos seus propósitos, né? A sua oração tem que ter um propósito. E a oração, a gente vai entender que você pode orar sozinho, você pode orar em grupo, né? Você pode orar na congregação, mas você tem que orar, né? Então, e Deus se agrada disso, né? Jesus disse assim: onde eu tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. Então, isso está lá em Mateus 18 e 20. Então, quantos somos aqui? Somos bem mais do que 2 ou 3, amém, queridos? Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, nessa noite? O Senhor, Ele está presente no nosso meio. E nós vamos fazer, né, estudar sobre essas orações direcionadas, né? Vamos tentar entender sobre a essência da oração, né? Então, nós vamos entender que essência quer dizer a ideia central, o argumento principal, o mais importante. Então, eu te pergunto, né? Qual tem sido a essência da sua oração? Né? O que tem movido você a orar, né? O que tem te despertado para orar? Sobre o que você tem orado? Então, que o Senhor ele venha falar, né, para você. Porque tem algumas orações que Deus ele não ouve. Né? Então, para a gente não orar, né, orações que o Senhor não ouve, vamos tentar entender. Algumas delas são nossos desejos, né? Orações que são fundamentadas nos nossos desejos. Às vezes, desejos até errados, irmãos. E nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida. E aí a gente não recebe, né? E a Bíblia fala sobre isso. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, né? Então, tem coisas que o Senhor ele não vai te dar, né? Deus não aceita essas vãs repetições, como a gente falou, né? Deus não aceita orações em favor dos mortos, não aceita orações supostamente mediada por anjos, não aceita orações em nome de qualquer outro que não seja Jesus Cristo. Amém, queridos? Não ore em nome de outra pessoa, né? Se alguém está nos ouvindo aí na live, se temos alguém aqui que de repente ora em nome de outra pessoa pedindo, creia que a oração que Deus ouve é aquela que é feita em nome de Jesus Cristo. Essa é a oração que Deus ouve. Então, nós podemos entender que a oração ela é aquela que nos aproxima de Deus. E alguns exemplos, né, de orações a gente vai ver aqui. E vamos falar primeiro sobre uma oração que você faz em lugar reservado. Irmãos, eu creio que não existe coisa melhor do que lugar para a gente orar num lugar reservado, né? Quando você vai para o seu quarto, né? Quando você separa um momento para você orar com Deus, né? Quando acontece alguma coisa que você tem que orar imediatamente, aí você vai lá para aquele canto, né? A gente, né, sobe para um quarto, sei lá, para um terraço, se esconde ali para você ficar fora de todas as pessoas e ali você começa a falar com Deus, começa a clamar a Deus por uma determinada causa. Queridos, nesse momento eu creio que o céu se abre para você. Você crê nisso, querido? O céu se abre, o Senhor ele se alegra quando você vai pedir socorro a Ele. Então, essas orações reservadas, de lugares reservados, elas são muito importantes. A gente vê que Daniel, ele orava o quê? 3 vezes por dia, não é isso que a Bíblia fala? 3 vezes por dia Daniel ia lá, ele se separava, ele tinha trabalho, ele trabalhava, estava lá organizado, mas ele tinha aquele hábito de orar. E quando chegou a hora
de Deus atendê-lo, Deus fez mudar um decreto que tinha sido acontecido, Deus salvou a vida dele, mesmo ele tendo sido jogado na cova dos leões, nenhum mal aconteceu com ele, querido. Então, que nessa noite a gente possa entender isso. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que está cuidando de nós. Então, muitas vezes, quando os inimigos, né? E vamos entender que os nossos inimigos não são as pessoas, né? A gente já sabe, é aquele espírito mal que age em algumas pessoas. Porque, né, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas sim contra as potestades. Então, eu creio que quando esses inimigos, né, que vêm sobre nós, assim como veio sobre a vida de Daniel, porque algumas pessoas, quando veem que você está em comunhão com Deus, que você tem uma vida com Deus, elas querem atrapalhar, porque nelas existe um espírito maligno atuando. Então, quando alguém vier sobre você, não brigue com a pessoa. Clame a Deus para que esse espírito seja repreendido. Amém, queridos? Clame a Deus para que esse espírito seja repreendido. Porque as pessoas querem atrapalhar, né? O inimigo, ele quer atrapalhar o reino de Deus. Mas nós somos uma igreja que fomos chamada para ser esse reino de Deus. Amém, queridos? Eu e você somos o reino de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos orar, né? Jesus, ele orava, ele se retirava para orar. Então, agora eu vou pedir a ajuda ali do pessoal, da mídia. Marcos 1,35. E Jesus respondendo-lhes, isso aí é 13, é Marcos 1. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu. E foi para um lugar deserto e ali orava. Agora o outro, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amém, queridos? Então, Jesus, ele é Deus, amém? Ele é Deus, mas quando ele estava aqui na terra, né, na sua função de 100% Deus e 100% homem, ele separava esses momentos para orar ao Pai. Então, dessa mesma forma, nós temos que aprender com ele, porque se Jesus se separava para orar, por que a gente não consegue se separar para orar? Amém, queridos? Eu sei que a gente vive num contexto corrido, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Nessa sociedade que a gente vive, toda imediatista, né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Às vezes eu vejo assim, eu vou pegar o celular, né? Eu falo às vezes que eu tenho uma Ferrari que eu não sei usar. Aí eu pego o celular e falo assim para minha filha, que não sei o que lá, ela pega o celular da minha mãe, não tem uma paciência para esperar um segundo para explicar, né? Porque as pessoas têm pressa, né? Eu não consigo entender a velocidade da luz naquelas telas. Mas, queridos, nesse contexto que nós vivemos, nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós precisamos encontrar tempo para orar ao Senhor em secreto, em separado. Nós precisamos, sabe por quê? Porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Isso vai mudar todo o nosso contexto. Porque nós estamos na contramão do mundo, a gente precisa entender isso, né? E muitas vezes a gente não entende nessa correria nossa. Então, nessa noite, eu quero te convidar a isso, separar esse tempo, né? Separar esse tempo para poder orar ao Senhor com o Pai. Em Mateus 6,6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha aí, que coisa tremenda, queridos. Então, a gente está perdendo a oportunidade de receber do Senhor, porque às vezes a gente não faz o certo, que é separar esse tempo. E eu falo primeiramente para mim, queridos, primeiramente para mim, porque esse foi um dos tópicos que eu botei no meu projeto de fé. Senhor, eu quero ter mais intimidade, eu quero orar mais tempo, eu quero ser mais intercessora. Estava para 2025. E aí eu estava ali hoje, né, nesses louvores abençoados, e eu estava, Deus,
Será que eu cheguei? Eu não cheguei, queridos. Eu queria ter feito muito mais e eu não fiz. E nessa noite fica aqui para você esse desafio, né? A gente vai entrar no outro ano aí. Vamos procurar estar mais perto do Senhor, ter mais intimidade, orar mais. Vamos procurar, né, ter em nós a essência da oração, né, no nosso interior, em todo o tempo, como disse no início, orai sem cessar. E nós vamos agora entender como nós devemos orar, né? Com quem a gente pode aprender a orar? Com quem vocês acham que a gente pode aprender a orar? É com Jesus Cristo, amém, queridos? Jesus Cristo, Ele nos deu um modelo de oração, e essa oração não foi para ser engessada, né? Como a gente falou ali, não é aquela, eu vou ler isso aqui, essa é a oração. Não, ali Ele estava nos ensinando. Então, eu gostaria agora que o irmão colocasse para mim Mateus 6... Nós vamos ler do 9 até o 13. Que vai dizer assim: portanto, vós orareis assim. Isso aqui foi Jesus falando. Vocês vão orar assim, veja bem. Aí ele começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Essa oração, antes de eu me converter, né, quando eu era criança, porque eu me converti criança, graças a Deus, né? Mas até eu me converter, essa era uma oração que a minha mãe fazia conosco, né? E mais uma outra falando de Maria, da mãe de Jesus. Então, todas as noites a gente orava. Mas, irmãos, nós que temos intimidade com o Senhor, nós entendemos que não é assim engessada, né? Aqui, o Senhor, Ele nos dá tópicos que devem constar nas nossas orações todos os dias, não é? Então, quando Ele fala aqui no 9, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Então, o que isso nos sugere? Que haja adoração na nossa oração. Sempre que nós formos orar, nós não podemos esquecer de primeiramente adorarmos ao Senhor. Porque às vezes a gente coloca tantas coisas para o Senhor que a gente precisa, porque a gente precisa, né? Porque nós somos assim, somos humanos, a gente é falho, né? A gente quer tudo ao mesmo tempo, mas a gente esquece de glorificar a Deus, aquele que é o dono da vida, que nos tem dado a vida, que tem cuidado de nós em todo o tempo, que tem nos dado tantas coisas, e aí a gente às vezes chega e fala para o Senhor assim: Deus, eu não aceito isso, né? Essa frase é muito típica, né? Essa frase me irrita, né? Essa é a grande realidade. Deus, eu não aceito isso. Irmãos, ore, né? Ore. O que você não tem que aceitar é a afronta de Satanás. Amém, queridos? Isso aí você não pode aceitar, não, né? Mas aquilo que acontece com você, se você tiver intimidade com o Senhor, você vai entender se Deus está tratando com você. Né? Deus pode estar tratando com você de alguma forma, mas a gente quer o quê? Que aconteça tudo do nosso jeito. Se não é do nosso jeito, aí Deus pode não estar nos ouvindo. É assim que acontece. Mas Jesus, Ele vai nos ensinar que a primeira coisa que nós devemos fazer, né, é prestar a Deus a nossa adoração. Adoração, queridos. Então, sempre que você for orar, adore a Deus, que seja essa a essência da sua oração. Adoração a Deus, reconhecendo que Ele tem o senhorio da sua vida. E independente de coisas que aconteçam, porque tem coisas que vão fugir ao nosso controle. A gente não é o dono de tudo, a gente não pode controlar tudo. Né? A gente não pode controlar o comportamento do outro. Amém, queridos? Às vezes, né, a gente quer, né? A gente quer falar assim, mas né, ele não podia ter feito isso comigo, agora que fez, eu não quero saber. Enfim, queridos, a sua intimidade com Deus você tem que ter, independente do comportamento do outro. Seja na igreja, seja na sua casa, seja onde você estiver. Esteja você na direção que Deus deu para você e apenas ore. Amém? Apenas ore, independente das coisas que te aconteçam.
Então, a primeira coisa é nós reconhecermos que Deus, Ele é Pai, né? Que Ele é Pai e que Ele sabe o que está fazendo para nós. Então, nós precisamos adorá-lo, né? Adorar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí a gente vai para o segundo, para o 10. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, isso vai falar de submissão a Deus. Quando você coloca para Deus assim, Deus, faça-se a tua vontade, né? Porque Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou que a gente deveria orar assim. E muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus, né? E aí, como eu falei ainda há pouco, se não acontece do seu jeito, você acha que Deus não está com você. A gente, olha, nós que somos pastores, né? Principalmente, a gente conversa com muitas pessoas, né? E eu, ao longo dessa minha caminhada, quantas pessoas eu já vi se afastar da casa do Senhor porque Deus não fez do jeito que ela queria. Irmãos, isso significa que você não conhece o Deus que você serve. Você não confia no Deus que você serve. Porque Deus, Ele tem os planos dele e cabe a nós obedecer. Amém, queridos? É isso que a gente tem que fazer, obedecer. Porque os planos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. São coisas que a nossa visão humana, ela não consegue, às vezes, alcançar. Mas o Senhor, Ele está no controle. Amém, queridos? O Senhor, Ele não perdeu o controle. Não perdeu. E Ele nunca vai perder o controle, porque Ele é o Senhor da história. A história está sendo executada, mas um dia a história ela vai ser culminada. E quando ela for culminada, ela vai ser culminada em Cristo. Na volta de Cristo, quando Ele vier e arrebatar a sua igreja. E aí sim, até então, nenhum mal vai poder prevalecer contra a vontade do Senhor. Depois, quando Ele culminar a história, aí o mal vai, né, para o seu destino, né, porque nós sabemos que, né, para onde irá todo o mal, né? Quando Jesus Cristo finalizar a história. Mas Ele ainda está no controle. Por mais que o inimigo queira fazer com que a gente perca essa fé, que a gente não aceite a vontade do Senhor muitas vezes na nossa vida, mas Ele continua no controle. Ele continua. Eu não sei o que você está passando, né? Mas eu sei o que eu passo. E em tudo o que eu passo na minha vida, por mais difícil que seja, por mais difícil que tenha sido ou que seja ainda hoje, em determinadas situações, eu creio que Deus está no controle. E eu quero profetizar para a sua vida isso, Deus está no controle. Amém, queridos? Nada acontece sem que haja permissão do Senhor. Ainda que o inimigo venha afrontar a sua vida, é permissão de Deus, porque sem Deus, nós nada podemos fazer. E é Deus que controla tudo. O inimigo, ele não é dono de nada, ele não tem reino nenhum, ele não é nada, não é? Porque Deus é superior a ele. E ainda que ele venha sobre nós, né, nós vamos vencê-lo através da palavra do Senhor. E isso vai acontecer quando nós tivermos essa submissão, né? Então, querido, o 6:10, ele fala isso que nós lemos aqui. Ele fala, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se você quer ter resposta na sua oração, alinhe a sua oração com a palavra de Deus. Procure o reino de Deus, envolva-se no reino de Deus. Procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E onde você vai conseguir isso? Na palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai te dar respaldo para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa procurar saber qual é a vontade de Deus andando por aí de oração em oração. Né? Você não precisa ir procurar a irmã fulana porque a irmã fulana é mais abençoada do que a irmã cicrana. Não, você não precisa disso. Para você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque está tudo aqui. Tudo que Deus queria comunicar com a humanidade, Ele usou os seus filhos, inspirou. E aqui foram escolhidos os livros onde Deus quer se dar a conhecer para nós.
Tem coisas que nós não sabemos, não temos explicação, porque Deus não revelou na sua palavra. Então, cabe a nós apenas confiar e obedecer. E para que isso aconteça, você precisa conhecer o Deus que você serve. E para que você conheça esse Deus que você serve, você precisa de ter mais intimidade com Ele, mais intimidade com a palavra. Amém, queridos? Então, eu queria que o irmão colocasse para mim de novo 1 João 5,14. 1 João 5,14, que vai dizer: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, comece a orar, querido, segundo a vontade do Senhor. Né? Ore assim, eu sempre oro dessa maneira, porque a gente não sabe das coisas, irmãos. A gente sabe, tem alguns comentários que a gente ouve, e eu ouvi essa semana a respeito de uma pessoa que havia perdido um bebê, né, no início da gravidez, e alguém falando mal de Deus, sabe, assim, poxa, por que Deus fez isso? Mas é muita, e usou até um termo chulo. Aí eu falei, quem você pensa que é para falar de Deus dessa forma, irmãos? A gente não sabe de nada, né? Por isso a gente tem que orar com a nossa vontade alinhada à vontade de Deus, que é a vontade que é soberana sobre as nossas vidas. Então, a nossa confiança é essa. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Será que o que você tem pedido está de acordo com a vontade do Senhor? Você orou antes, né? Porque às vezes a gente toma decisões, não ora antes, e aí depois a gente fica triste com Deus, porque a gente acha que Deus não atendeu a nossa oração. Que a sua oração seja segundo a vontade do Senhor. Mateus 6,11, que vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Isso vai falar sobre a provisão do Senhor, né? Devemos orar pelas nossas necessidades. Deus cuida de nós. Essa é a fé que a gente deve ter, né? Dá-nos o pão de cada dia, irmãos, são as nossas necessidades. Você crê que o Senhor ele está atendendo às suas necessidades? Porque vivemos num mundo onde tem sido ensinada tantas coisas e são fora da palavra, né? Porque às vezes você vê tanta pregação de pessoas falando para você orar, para você ter carrão, para você ter uma casa assim, uma casa assado. Mas olha o que a Bíblia nos ensina, né? A nós orarmos pelas nossas necessidades, sabe? E aí eu quero ler um texto aqui com você tremendo sobre essas necessidades, que é Salmo 37. Nós vamos ler do 23 ao 28. Deus é tremendo. Ele fala assim, olha, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Glória a Deus, querido. Aí 25 diz, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, queridos? Você recebe isso para a sua vida? É isso aí que Deus tem para nós. Aí no 26 ele fala, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Glória a Deus, querido. Essa é a provisão que Deus tem para a nossa vida. Sabe, Deus, Ele não nos desampara. Não, nós não vamos... A palavra do Senhor fala isso para nós. O justo, ele não vai mendigar o pão. Se tiver um crente dentro da igreja mendigando pão, é porque tem um erro na administração da igreja que não está enxergando a necessidade, mas isso não acontece. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja ela está cuidando das pessoas que precisam, e são pessoas que às vezes nem membros daqui são, mas nós temos esse compromisso, e o cristão tem que ter esse compromisso de ajudar, porque o Senhor ele vela pela sua palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor falou
aqui, ele vai cumprir, ele garante, né? Porque ele é Deus e ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a palavra dele se cumpre na nossa vida. Então, nós precisamos ser essa pessoa que confia no Senhor. Essa pessoa que acredita naquilo que ele falou para nós. O 12, ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, queridos, nós estamos aqui falando de perdão, né? Deus, ele perdoa as nossas dívidas. E aí ele fala assim, né? Assim como nós temos perdoado. Então, aqui existe 2 princípios sobre o perdão. Um é reconhecer que nós precisamos de perdão e o outro é reconhecer que nós temos que perdoar. Amém, queridos? Você não tem o direito de não perdoar. Porque, veja bem, queridos, quem somos nós? Aí eu volto à mesma frase. Quem sou eu para não perdoar alguém se Cristo me perdoou? Se Cristo nos deu uma nova vida, uma nova perspectiva quando nós estávamos perdidos. Então, o perdão dele nos alcançou. E aqui, nesse texto que nós estamos lendo, nós estamos entendendo isso, que é assim que a gente deve orar. A gente vai, né? Perdoa as nossas dívidas, devemos pedir perdão a Deus, né? Todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e devemos confessar, viu, irmãos? Confessar ao Senhor as nossas falhas. Muitas pessoas se acham muito perfeitas, como eu falei lá, né? Acham que são mais santificadas do que os outros. É lamentável, irmãos, mas isso tem muito, tá? Tem muito. Tem pessoas que julgam as outras, às vezes pela forma que se veste, às vezes pela forma que fala, enfim. Mas, infelizmente, às vezes dentro da própria casa do Senhor, pessoas se achando mais santas que outras. Esse daí já pecou mais do que todo mundo, né? Porque aquele que se acha perfeito, irmãos, ele está sendo... eu esqueci agora o nome da palavra... soberbo, né? Ele está sendo soberbo. E a palavra de Deus nos diz que ao soberbo Deus rejeita. Então, né, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Temos que reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida e por isso é que nós devemos adorá-lo. E nós devemos perdoar, né? Se nós nos apresentarmos diante de Deus expressando essa consciência, nós vamos mostrar para o Senhor o quão dependentes nós somos da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. E aí sim, aí nós começamos a entrar na forma que Deus quer que a gente esteja, né? Dependentes da sua graça, dependentes do Senhor. Para eu não ficar nas minhas palavras, 1 João 1,19, tem 1,9. Pode colocar para mim, por favor, irmão? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você recebe isso nessa noite, querido? Eu não sei o que, né, tem acontecido com você, mas... seja lá o que for, independente do que for, você tem a oportunidade nessa noite de confessar ao Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa injustiça. Glória a Deus, querido. Reconhecer que temos que perdoar. Irmãos, essa é uma verdade, ela pode impedir as nossas orações, se a gente não perdoar. Isso é tão sério, irmãos, é tão sério essa falta de perdão que às vezes fica no nosso coração. Coloca para mim de novo, por favor. De novo não, é o texto Marcos 11, do 24 ao 25. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Olha que tremendo, irmãos, que coisa forte é isso. Então nós devemos orar, mas se a gente tiver alguma coisa contra alguém, primeiro a gente tem que perdoar. E isso a Bíblia fala até sobre trazer a oferta no altar do Senhor.
Você, antes de trazer sua oferta, você tem que ir lá e se consertar com seu irmão, né? Então, que nessa noite o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Nós já estamos terminando. E eu só quero ler o Mateus 6,13, que vai dizer o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, queridos, tem pessoas que elas não conseguem vencer as tentações que vêm sobre a vida delas. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar a Ele, né? Pedindo que Ele nos livre dessas tentações, porque algumas pessoas são mais fracas que outras para determinados assuntos, para determinadas situações, e nós não podemos julgar, não devemos julgar, nós devemos orar. Amém, queridos? Porque tem algumas pessoas que elas erram sempre na mesma coisa, né? Sempre na mesma coisa. Está indo bem, daqui a pouco está ali caindo de novo naquele problema. E nessa noite, né, eu quero te convidar a orar ao Senhor, que seja também a essência da sua oração, está pedindo ao Senhor essa proteção, né? Essa ajuda para você vencer nessas áreas onde que você não consegue se firmar na casa do Senhor. Nós louvamos aqui esse louvor, né? Eu até vim aqui escrever para eu não esquecer na hora, né? Quando fala assim, não vou cantar não, estou com medo, mas que fala assim: Espírito Santo, diz para mim o que fazer para não pecar, o que fazer para não errar. Irmãos, eu amo muito esse louvor ele é de muito tempo na minha vida, e é uma oração. Queridos, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que ele faz por nós. Então, ele vai pegar, sabe, aquela sua oração de confissão, sabe, aquela sua oração de tristeza, contrição, porque você tem errado em algumas áreas, mas você vai dizer: Senhor, eu quero ser santo, Senhor, eu quero viver a tua santidade. Então, Espírito Santo, me ajuda, me ensina, né, o que fazer para não errar contra aquele que só fez me amar. Foi isso aqui que nós adoramos nessa noite ao Senhor. Então, queridos, o Senhor, Ele quer cuidar de você. O Senhor, Ele quer te libertar. O Espírito Santo quer te dar forças a cada dia. E aí termina esse versículo, esse texto que nós lemos aqui, falando de novo, assim, olha, no 13 ainda: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluias. Termina glorificando a Deus novamente. A gente começa adorando a Deus e termina adorando a Deus nesse modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Então, queridos, que você possa entender que uma oração, ela com a essência correta diante de Deus, é aquela que é feita dentro dos princípios bíblicos, é feita de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando você ora dessa forma, você pode acreditar, sabe, que você está orando ao Pai mediante o Filho e pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você ora dessa maneira, a resposta do Senhor virá. Então você creia, busque mais intimidade com Deus, ore sem cessar, amém, queridos? Ora sem cessar, em todo tempo seja o teu espírito em oração a Deus, crendo que Ele está te ouvindo. Ore no secreto, ore em público, ore a palavra. O nosso Deus, Ele é Pai. Quando Jesus começa essa oração aqui, Pai Nosso, a gente sabe que aqui, essa é a palavra Abba, que quer dizer paizinho. Então, Jesus ora a Deus assim: paizinho, né? Paizinho que estás no céu. E olha que Ele é Deus, Jesus é Deus. Enquanto estava aqui na terra, era 100% Deus também, e 100% homem. E orava desse jeito, pedindo ao paizinho que o ajudasse. Irmãos, esse Deus, Ele é o nosso Pai, amém, queridos? Ele quer nos ajudar, nos abençoar. Ele quer atender as nossas orações. Então, vamos orar com princípio. Para a gente fechar, o último que eu quero é ler Mateus 7, do 7 ao 8, para você entender que
a promessa dele é de que nós seríamos atendidos. Você recebe isso, querido? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, querido, não desanima, não. Não desanima, continua buscando ao Senhor, continua buscando ao Espírito Santo. E eu quero que Ele fale melhor ao seu coração nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Rosemary, obrigado. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Que o Senhor possa realmente continuar falando aos nossos corações. Porque quando nós entramos em nosso quarto em oração, não tem como esconder nada de Deus. Na igreja a gente ora alto, a gente ora em público, a gente pode até não é mentir, mas disfarçar a verdade. Não é verdade? Mas quando você entra no teu quarto, o Espírito Santo sonda. E na verdade, eu sempre falo que ele fala por nós. Porque tem momentos que você não consegue orar. Tem momentos que a dor é tão aguda que só o Espírito Santo que pode realmente falar, interceder por cada um de nós. No próximo domingo nós estaremos com aniversário, né? Tem uma pessoa, né? A pessoa da Igreja do Nazareno em Olinda que vai fazer 50 anos. Então vai ser uma festa linda. De manhã cedo nós estaremos aqui no culto de adoração a Deus, né? E logo depois nós estaremos na comunhão. Nós estaremos tomando um cafezinho, porque sempre quando alguém faz aniversário, a gente faz um café da manhã. Não é isso? A esposa, o filho, às vezes a namorada, a gente manda uma cesta de café da manhã, né? Então nós vamos dar a cesta de café da manhã para o nosso Deus, através da nossa comunhão, através da nossa adoração a Ele. E à noite nós estaremos aqui numa grande festa. Os pastores, as pessoas que vão estar ligadas assim, diretamente à festa, tem que vir bem bonitona, que vai ser uma festa de, né, black tie, vai ser uma festa bonita. E esse Deus que nós servimos merece o nosso melhor, tá bom? Os pastores vão ter uma tarefa para ser feita, vai ser colocado lá no grupo dos pastores. Então cada um vai ter uma tarefa para ser cumprida nesse dia, domingo à noite. Gente, não falte, chegue mais cedo, se possível 15 minutos antes, para a gente estar organizando tudo bonitinho. Toda festa tem um organizador, né? Então, o organizador vai ser cada um de nós. Nós vamos chegar no horário para que o Senhor possa ser abençoado através da nossa adoração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor tem ouvido a oração de cada um de nós neste lugar, Senhor Deus, que o Senhor separou para ser, Senhor Deus, a casa de adoração, de oração, a casa, Senhor Deus, que nós podemos, Senhor Deus, nos reunir, Senhor Deus, para adorar o Teu nome, pedir e agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Agora, Senhor Deus, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê, Senhor Deus, uma noite de descanso, reparador, Senhor Deus, que amanhã seja um dia, Senhor Deus, para glorificarmos o Teu nome. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não somente neste momento, mas até que o Senhor venha buscar a sua igreja e todos possam dizer amém. Deus abençoe.